Cenis, para você a autonomia do Banco Central é fundamental? Eu acho que é importante pelo histórico brasileiro, né? Qual que é a ideia dessa autonomia do Banco Central? É que, no fundo, você tem uma autoridade cuja função é manter o valor da moeda. Esse é o mandato que ele tem. Blindando do resto, da parte política. Blindando das outras políticas. A política monetária é uma perna da política econômica. Você tem outras pernas. Você tem principalmente a fiscal, né? Você tem a de crédito, você tem outros mecanismos. Você tem uma delas que tem um modelo mais ou menos bem sucedido em vários países do mundo, que realmente tirou o jogo da política monetária, a defesa da moeda, é quase como se fosse um tema de Estado e não de governo. Você tira do jogo governamental, partidário, político, que é normal. E aí as outras políticas têm que, de uma maneira, conviver com ela. Mas qual que é? Também é verdade, isso do ponto de vista de modelo, mas também é verdade que tem alguns bancos centrais do mundo que eles olham um pouco a questão do valor da moeda, basicamente inflação, né? Estamos falando de inflação, manter a meta de inflação relativamente baixa, mas ele olha a inflação combinado com crescimento econômico ou emprego. E ele tenta calibrar essas coisas, ele não olha só. Né? Tem alguns modelos que você dá para o mandato do Banco Central combinar um pouco essas coisas. Numa situação como a atual, onde nós estamos projetando um país que vai crescer, segundo o Boletim Focus, 0,7% ou 0,8%, ou seja, menos de 1%. Tá certo? Você tem uma taxa de juros tão alta, parece uma idiosincrasia. Parece o seguinte, porque teoricamente você deveria ter uma situação inversa. Se o país está crescendo tão pouco, teoricamente você deveria ter um momento de redução inflacionária. O problema é que o governo anterior ele fez tanta mágica, fez tanta artificialidade para derrubar a inflação no ano passado, por conta de tirar artificialmente impostos temporários e etc., que bagunçou um pouco. Agora, Cenis, você acha possível ter uma taxa básica de juros menor sem provocar uma disparada na inflação? Porque esse é o desejo de Lula e é o que ele vem falando todos os dias, pedindo, né? Eu acho que sim, é possível. Como é que, na conjuntura atual, o que a gente precisaria ver? Duas coisas fundamentais. Uma é se a natureza da inflação que a gente está vendo ainda com uma resiliência enorme, se ela, de fato, na hora que voltarem os impostos, tudo que foi tirado artificialmente do ano passado, se essa inflação, na verdade, não é 5,5%, 6% e está próximo de 9%. Esse que é um pouco o que o Banco Central está dizendo. Olha, a inflação real não é essa aí não, porque o cara no ano passado fez tanta bagunça que está tirando um pouco o foco. E também é verdade que o Banco Central começou a subir a taxa de juros já no ano passado. Não é que ele subiu no Lula, ele subiu lá no meio do ano passado, durante o processo eleitoral de que ele apoiou, mas, ou seja, ele mostrou que tinha uma certa autonomia com relação a isso. Ainda que tenha se declarado e participou de alguns eventos políticos que não deveria. Mas ele não é que ele foi partidário na gestão da moeda. Ele subiu fortemente os juros já no ano passado. Então, não tem nada a ver com o Lula. Isso aí já tinha começado. Agora, a outra questão que eu acho que tem a ver é e que eles sinalizaram, tanto no comunicado como na ata, que é a pergunta que você fez, se dá para reduzir a inflação, a taxa de juros. Dá, desde que a crença, a credibilidade da política fiscal desse governo seja realmente grande. E isso, nesse momento, está completamente instável. Está no ar. Não tem política fiscal, ele está prometendo que vai entregar. Tem gente que está dizendo, olha, dá um desconto para eles. Olha, se as sinalizações fossem positivas, você podia dar um desconto, mas as sinalizações não estão muito positivas. Então, está tendo um braço de ferro entre o que o Haddad está dizendo, eu vou segurar, e o que o resto do governo está dizendo que eu vou gastar. E aí a interpretação não está claro e, portanto, foram conservadores nesse momento. Então, sim, dá para diminuir essa taxa de juros, como era previsto, desde que a sinalização na questão fiscal, da política fiscal, do novo marco regulatório fiscal, seja mais duro, seja mais rigoroso. Gerando essa confiança, a expectativa faz com que, obviamente, o mercado e o Banco Central reduzam um pouco essa expectativa de juros.